Povo de Deus, povo abençoado do Senhor, graça e paz, queridos, bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da nossa lição de hoje é As Marcas do Discípulo de Cristo. Eu vou repetir, o título da nossa lição hoje é As Marcas do Discípulo de Cristo. Nosso texto bíblico está no Evangelho de João, capítulo 17, do 7 ao 17, ok? Então abra aí a sua Bíblia, abra a sua mente, sobretudo, meu irmão, abra o seu coração. João 17, 7 diz: Agora já tem conhecido que tudo quanto me destes provém de ti, porque lhes dei as palavras que me destes e eles a receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviastes. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a tua escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenha a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, palavra do Senhor. Meu irmão, 3 objetivos nós temos. O primeiro é entender as implicações de ser um seguidor do Mestre. Segundo objetivo nosso é identificar os distintivos de Cristo como modelo de vida para si. E terceiro e último objetivo é discorrer sobre as marcas dos seguidores de Cristo. Queridos, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele traz consigo as marcas do seu mestre. Meu irmão, essas marcas são os distintivos sobre como viver neste mundo marcadamente distante dos ideais de vida do Senhor Jesus e o seu reino. A vida e obra de Cristo são fontes inesgotáveis, meu irmão, de princípios, sabe? Ensinos que todo servo de Deus deve observar para que seja um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Por isso, meu amado, o apóstolo Paulo, ele declarou em alto e bom tom: sedes meus imitadores, como também sou de Cristo. É claro que imitar Jesus, queridos, não é uma tarefa fácil, porque ninguém viveu como ele. Sua vida foi perfeita em todos os sentidos e totalmente, como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15, isenta da prática do pecado. É isso mesmo que você ouviu. Isso deixa a tarefa mais difícil, né? Não é fácil, irmãos, imitar Jesus. Ele foi tentado, diz a palavra, mas não pecou. Foi tentado por Satanás, mas saiu, irmãos, daquele embate sem pecado. Às vezes, né, nós nos confrontamos com tentações e elas nos abalam. Estamos capacitados a reagir, embora às vezes nós cedemos. Mas nosso grande sumo sacerdote,
Saiu limpo, meu irmão, do encontro com o diabo. Caramba, ele não achou nenhum pecado nele, meu irmão. Ele não conseguiu grudar nenhuma mancha no nosso Salvador. Meu Deus do céu, cara, que coisa linda! Ele foi provado, amados, severamente pelo Pai. Aprove o Senhor feri-lo. Mesmo assim, ele não pecou, nem em pensamentos, nem em palavras, nem em ato, meu irmão. Ele não havia cometido nenhuma violência, nem tampouco havia engano em sua boca. Ele era, como diz a palavra do Senhor, ele era santo, inofensivo e imaculado. Caramba, irmãos, realmente, né, vamos combinar, imitar Jesus não é uma tarefa fácil. Agora, veja que eu estou dizendo que não é uma tarefa fácil, mas é possível. É possível. E tudo que ele fez para mostrar para mim e para você que é possível. O próprio apóstolo Paulo asseverou, né, que o verdadeiro seguidor do mestre, ele traz no seu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Isso está em Gálatas 6,17. Paulo diz, não me incomodem, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. No grego, meu irmão, a palavra marca é estigmata, que indica qualquer sinal, sabe? Mancha, picada de instrumento fino e por aí vai. Como aquelas que eram impressas nos animais e nos escravos. É claro, cara, que não há dúvida de que Paulo ele estava aqui se referindo às suas feridas, às suas cicatrizes, né? Cicatrizes essas deixadas por um cruel tratamento, sofrido quando, por seus espancamentos, apedrejamentos, encarceramentos. Essas marcas ele considerava, na verdade, símbolo suficiente em prova da sua fidelidade como ministro do Evangelho de Cristo, não havendo nenhuma necessidade, meu irmão, de continuar se defendendo das tolas acusações dos seus oponentes. Por isso que ele começa o versículo dizendo, ó, não me incomodem mais, não me perturbem mais. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Isso é antigo, porque em alguma área aí do mundo antigo, as marcas eram usadas para mostrar o quê? A lealdade da pessoa à sua divindade. É nesse sentido que Paulo, ele usa o termo. Isso acontece hoje, irmãos. Esses dias eu vi aí no Facebook, uma menina, uma jovem, que ela tatuou no braço a imagem do ex-presidente Lula. Eu falei, uau, uau! Ou seja, ela estava dizendo ali que para todas as outras pessoas a quem ela pertence, que lado ela está. Ela estava mostrando para as outras pessoas a quem ela deve a sua lealdade. Paulo está dizendo a mesma coisa quando ele diz que carrega as marcas de Cristo. E justamente é esse, meu irmão, o assunto do nosso encontro hoje. O primeiro ponto da nossa lição vai falar das marcas espirituais do seguidor de Cristo, meu irmão. Escute isso. Tudo que Jesus fez e ensinou é de grande importância para a vida espiritual de qualquer pessoa que anseia andar com Deus e fazer a sua vontade. Suas palavras, ensinamentos e orientações são carregados de vida, cujo objetivo, meu amado, é fortalecer a fé dos seus seguidores. É isso que ele diz em João. Evangelho de João, capítulo 6, 68 e 69. E respondeu-lhes, pois, Simão Pedro, Senhor,
Para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olha aí, o objetivo: fortalecer a fé dos seus seguidores. Então, nós vamos ver agora alguns distintivos espirituais, irmãos, inegociáveis dos verdadeiros discípulos de Jesus. Eu vou repetir, nós veremos agora alguns distintivos espirituais inegociáveis dos verdadeiros discípulos de Jesus. E o primeiro deles, meu irmão, e não poderia ser outro, não dá para começar essa relação de outra forma senão essa: o verdadeiro discípulo de Cristo, ele estuda a Bíblia Sagrada. Embora a Bíblia, meu irmão, signifique livros, a Bíblia distingue o livro supremo e incomparável. Ela sobrepuja todos os outros livros em autoridade, antiguidade, literatura e popularidade, meu irmão. Pega essa aí no nome de Jesus. Porém, a sua supremacia peculiar é vista, meu amado, no fato dela revelar a verdade a respeito do Deus infinito, da sua infinita santidade, do infinito pecado do homem e da sua redenção infinita. É, portanto, meu irmão, razoável concluir que a Bíblia em si mesmo ela é infinita. A Bíblia é um fenômeno explicável apenas, meu irmão, de um modo. Que modo é esse? Ela é a palavra de Deus. Ela não é um livro que o homem escreveria se pudesse, ou que poderia escrever se ele quisesse. Meu irmão, a Bíblia, escute isso, ela é uma fonte inesgotável de princípios e ensinamentos que produzem crescimento espiritual e vida. Aleluia, aleluia. Por isso que todo seguidor verdadeiro de Cristo, ele estuda a palavra. Nenhuma outra literatura, irmãos, pode penetrar as profundezas da alma humana como a palavra. Hebreus o que diz? Que ela é uma espada afiada de 2 gumes, que faz divisão de juntas e de medulas, alma e espírito, e apta para discernir as intenções do coração. Meu Deus do céu, nenhuma outra literatura tem o poder de penetrar as profundidades da alma humana como a palavra de Deus faz. Outra coisa, a palavra de Deus, meu irmão, ela é nutrição para as nossas vidas. É isso que você ouviu. Ela nos satisfaz espiritualmente. Não há nenhum outro alimento, meu irmão, capaz de nutrir o nosso espírito. A palavra, ela é para o nosso espírito aquilo que o alimento é para o nosso corpo, meu irmão. Se você deixar de se alimentar, você vai começar a se enfraquecer. E se você continuar persistindo, você pode ficar acamado, parar no hospital e até morrer. Com a palavra de Deus é a mesma coisa, rapaz. Deixa de estudar para você ver, você começa a se enfraquecer. Aí o pecado já não tem mais nada a ver, tá tudo de boa. E você vai insistindo e vai enfraquecendo mais. Daqui a pouco você está prostrado, deitado e morto. Por isso que esse é um distintivo espiritual na vida de todo seguidor verdadeiro de Cristo. Meu irmão, a Bíblia é o meio mais seguro para ouvir a voz de Deus, para conhecer os seus princípios.
e para fazer a vontade do soberano. Meu amado, o verdadeiro discípulo de Cristo, como diz o salmista, tem prazer na lei do Senhor. O que diz o Salmo? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Serás como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo que fizer prosperará. A pergunta é a seguinte: quem é que prospera nesse texto? Já parou para pensar nisso? Ei, meu irmão, quem prospera é aquele que tem prazer na lei do Senhor. Outro distintivo espiritual inegociável na vida do verdadeiro seguidor de Cristo é que ele ora sem cessar, meu irmão. Ele é um homem de oração, ela é uma mulher de oração. E eu quero começar esse ponto te fazendo algumas perguntas, cara. Você acredita, meu irmão? Ei, ser sincero, você acredita que as suas orações realmente estão fazendo a diferença? Eu queria que você parasse um pouco e pensasse nisso. No fundo do seu coração, às vezes, você se pergunta se Deus está ouvindo o seu clamor? Quando você termina de orar, você está convencido de que as suas orações realizaram algo? Você sabe, meu irmão, realmente como orar? Você está satisfeito com a sua vida de oração? Por que eu estou te perguntando isso? Porque foi feita uma pesquisa com 800 pessoas, meu irmão, e 16% disseram que estão muito satisfeitos com a sua vida de oração. Isso deixa de fora uma quantidade avassaladora de 84% de pessoas que não estão satisfeitas com a sua vida de oração. E pasme os irmãos, essa pesquisa foi feita só com pastores. Aí de repente você vai dizer assim: opa, então eu estou de boa. Tá não, porque se a vida dos pastores estão nesse nível, imagine, meu irmão, a dos membros. Ou seja, as pessoas não têm certeza de que Deus a está ouvindo quando elas falam com Ele. Meu Deus, irmão, há muitos anos atrás eu estive nessa vibezinha aí, sabe? Nessa dúvida. Até que eu li um livro, eu não me lembro muito bem se foi de Joyce, não sei se foi de Ed René, um livro que eu li, e depois que eu li esse livro, eu passei a orar em cima daquilo que eu tinha lido, e aí, meu irmão, Deus me conduziu a fazer a oração mais importante, transformadora da minha vida. Na dúvida, eu fiz como os discípulos, eu pedi a Jesus que me ensinasse a orar. Não deu outro. Irmãos, Jesus, Ele é maravilhoso. A partir daquele momento, eu deixei de fazer orações carnais, sabe? Motivadas pelo pânico, bem como também orações almáticas. Aquela que vem da mente, que vem da vontade, que vem das emoções. Eu passei a fazer orações cheias do Espírito Santo, baseada na fé, meu irmão. Segunda coisa, deixei de ter uma vida esporádica e irregular de oração e passei a ter momentos regulares de oração que são disciplinadas sem serem legalistas. Olha como Deus me ensinou. Também aprendi que não podia comparar, meu irmão, a minha vida de oração com a vida de outras pessoas. Todos nós somos únicos, meu amado, e Deus tem sim um plano específico para cada um de nós.
A questão, sabe qual é? É que a maioria das pessoas tem medo de serem diferentes. Meu irmão. Até porque ser diferente vai deixá-la fora do grupo. Né? As pessoas não querem estar com pessoas diferentes. E o que nos faz crescer são as diferenças. Mas a maioria é assim. Ela tem medo de que as outras pessoas vejam ela como diferente. Muitas se sentem mais confortáveis seguindo regras específicas do que ousando, meu irmão, seguir a direção do Espírito Santo. Escute isso que eu vou dizer. Quando seguimos regras feitas pelos homens, nós vamos agradar apenas os homens. Mas quando nos levantamos em fé, meu irmão, quando seguimos o Espírito Santo de Deus, aí nós agradamos a Deus. Eu quero que você faça o seguinte, meu irmão, comece a pedir a Jesus para te ensinar a orar de forma individual. E você vai ver o resultado disso na sua vida. Agora, existe a chave da oração, né, irmãos? Outra coisa que eu aprendi. A chave mais importante para uma oração eficaz é se aproximar de Deus como seu amigo. Meu Deus do céu, irmãos. Sempre que você se aproximar de Deus em oração, tenha Ele como seu amigo pessoal, íntimo de todas as horas. Agora, não se esqueça que para se tornar amigo de uma pessoa, você tem que investir tempo nela e com ela. Você precisa compartilhar a sua vida com essa pessoa. Desenvolver uma amizade com Deus, meu irmão, é semelhante a desenvolver uma amizade com uma pessoa neste mundo. Leva tempo. A verdade é que você pode ser tão íntimo de Deus quanto deseja. Tudo depende, meu amado, do tempo que você está disposto a investir nesse relacionamento. A diferença entre desenvolver um relacionamento com as pessoas é que Deus, ou seja, com Deus, você acaba tendo um amigo perfeito. Alguém, meu irmão, que nunca vai te deixar. Alguém que nunca vai te abandonar. Um amigo fiel, um amigo confiável, um amigo amoroso, perdoador. Desenvolver uma amizade com Deus é convidá-lo a ser parte vital de tudo que você faz todos os dias, meu irmão. Faça disso, no nome de Jesus, uma prioridade. Não cometa o erro, né, de correr para Ele apenas quando estiver com problemas. É o que a maioria faz. Enquanto está tudo muito bem, está tudo muito bem. Eu não preciso estar aos pés de Cristo, não preciso estar buscando o Senhor. Porém, quando a coisa complica, aí eu sou homem do matutino, eu sou homem da consagração, eu sou homem do quarto de guerra, eu sou homem do quarto de combate, eu sou homem de tudo que é coisa. Não faça isso com você, meu amado, no nome de Jesus. Ei, fale com Ele no ponto de ônibus, fale com Ele no ônibus, fale com Ele andando na rua. Vai para a academia se exercitar, chegando lá, fale com Ele, meu irmão. Fale com Ele correndo, nadando, andando de bicicleta. Eita glória! Fale com Ele em todos os lugares que você tiver, meu irmão. Orar é a mesma coisa que respirar. Aonde você está, você não está respirando? Orar tem que ser assim, cara. Veja, eu não estou dizendo que matutino, consagração, quarto de guerra seja ruim, não. É muito bom. Eu estou só falando para você não buscar a Deus em oração apenas quando as coisas estiverem mal, ok? Preciso que você entenda isso.
Outro distintivo espiritual, além de estudar a Bíblia e orar, é que o verdadeiro servo de Jesus, o verdadeiro seguidor de Cristo, ele jejua constantemente, meu irmão, sempre. Não tem para o seguidor legítimo, verdadeiro de Cristo, uma data específica para jejuar. Não tem, não. Para o verdadeiro, não. Ele tem o hábito de jejuar sempre. Pelo menos é o que eu digo para as pessoas quando me perguntam, uma vez por semana. Irmãos, jejuar significa ficar sem se alimentar por um período de tempo. Quando jejuamos, estamos abrindo mão dos alimentos que o corpo necessita para buscar ao Senhor. Então veja você que não é apenas deixar de se alimentar, deixar de se alimentar, tá tudo de boa, tá tudo bem, não. Enquanto ele não se alimenta fisicamente, ele está buscando a presença de Deus, ele está orando, ele está ouvindo louvores, ele está lendo a palavra, ele está buscando o Senhor. E você sabe o que acontece quando jejuamos? Ô meu irmão, nos tornamos mais sensíveis às coisas espirituais, isto é, nos aproximamos do Senhor e fortalecemos o nosso espírito. Outra coisa, temos mais entendimento espiritual e mais poder do Senhor sobre o inimigo. O jejum, ele irmãos, igual o M113 é para os fuzileiros navais, passa por cima de tudo que é obstáculo. O jejum é assim. O jejum, ele cria uma atmosfera, irmãos, que chama a presença de Deus e a sua autoridade. Os demônios, eles sabem, meu irmão, quando uma pessoa está jejuando e eles não conseguem derrubar esta pessoa. O jejum, ele aumenta, amado, o poder da oração e apressa a resposta. O jejum, ele é sensacional. Agora, tu sabe o motivo do porquê jejuamos? Outro ponto, irmãos, o jejum deve ser espiritual, ou seja, meu amado, pela salvação das almas, para receber poder para testemunhar ou pregar. Jejum é para libertação, cura da alma. Jejuamos para ter mais revelação quando estivermos estudando a palavra. Para pedir, amado, orientação a Deus. Irmão, não sabe o que fazer, está difícil. Não consegue achar uma solução. Eu tenho um conselho, irmãos. Jejue. Faça um jejum e a porta vai se escancarar, meu irmão. Deus vai trazer a resposta. Deus vai te dar a orientação que você precisa. É espiritual o jejum. Mãos para proteção. Por agradecimento. Você já orou por agradecimento? Ou jejuou por agradecimento? Nunca, né? Nunca, né? Tá bom. Você já jejuou porque você é saudável? Porque Deus tem te dado saúde? Você já jejuou pelo seu casamento, por Deus ter te abençoado com uma esposa maravilhosa em agradecimento? Você já jejuou agradecendo a Deus pelos filhos que você tem? Não, né? Não, né? Você acha que jejum é para quê? Para aumentar o salário? Ei, meu irmão, jejue por agradecimento e você vai ver o que Deus vai realizar na sua vida. E jejum também é para santificação. O motivo, meu irmão, é espiritual. Não encontramos na palavra a prática de jejum para adquirir bens.
Tá aí ainda, já correu? Não encontramos na palavra, irmãos, dizendo que a prática de jejum é para arrumar emprego, para aumentar o salário, para ter sucesso nos negócios. Esse tipo de jejum os fariseus fizeram e Jesus os recriminou. Jejum é espiritual. Ponha isso na sua cabeça, meu amado. Jesus, irmãos, Jesus, ele ensinou como jejuar. Mateus capítulo 6, você lembra? É Jesus que está ensinando. Não é Moisés, não é Arão, não é Daniel, não é Ezequiel, não é Isaías. É Jesus. Mateus 6. Olha o que ele diz. 16 a 18. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, para não parecerem aos homens que jejuais, mas sim ao teu Pai que está no oculto, e teu Pai que vê o que está no oculto te recompensará. Prestou atenção nisso, irmãos? Jesus está ensinando, e aqui tem um detalhe, meu amado, que eu também nem sei se você está pronto para essa conversa. Cristo não nos instruiu a diminuir nada da realidade do jejum. Eita ferro! Ele não disse assim, coma um pouco disso e deixe isso de lado. Beba um pouco disso e deixe isso de lado. Não. O que ele diz aqui é que deixe o corpo sofrer, sem deixar transparecer. Tenha um semblante comum, tenha um aspecto comum, vestimentas comum, e enquanto nega a si mesmo os revigoramentos do corpo, faça-o de modo a não chamar a atenção de ninguém. É isso que Cristo está falando aqui, irmão. Esteja em boas condições físicas, passe o óleo sobre a sua cabeça, lave o seu rosto como em qualquer outro dia comum, com o propósito de esconder a sua devoção. Pegou a ideia, meu irmão? Não tem essa de... Isso é o que Cristo está ensinando. Não, nós vamos, a partir de hoje, deixar o feijão e vamos comer só arroz. Ou vamos deixar o arroz de lado e vamos só no feijão. Vamos deixar a Coca-Cola e vamos tomar só suco. Ô meu irmão, que história é essa? Não, é deixar o corpo sofrer. E enquanto o corpo sofre, você mergulha no oceano do Espírito, meu irmão. Meus irmãos, a não ser que você tenha um problema de saúde, mas se você é fisicamente saudável, meu irmão, vai pra guerra. Vai pra guerra, pelo amor de Deus. Faça um negócio sério. É pra gemer, meu irmão. Mas gemer mergulhado em Deus. Né? Esses dias eu conversando com a irmã, esses dias não, tem uns meses, né? E ela falou, não consigo, o pastor, fazer um jejum, eu me senti dor de cabeça e tal. Eu falei, a senhora tem algum problema de saúde? Ela falou, não. Eu falei, então faz o seguinte, começa devagar, faça 1 hora, durante 2 ou 3 semanas, 1 horinha, depois você passa para 2.
Aí eu encontrei ela esses dias, achei muito bacana, lindo aquilo que ela falou. Funcionou. Agora eu já estou fazendo 4 horas de jejum. Eu falei, glória a Deus. Glória. É o jejum que a palavra ensina, meu irmão. Se é para fazer o trem, vamos fazer direito. Ai, me dá dor de cabeça. Ai, eu sinto isso e aquilo. É para sentir mesmo, é para sofrer. Agora, não deixa transparecer não, senão vai ter sido em vão, amém? Então, tá aí, irmãos, as marcas, os distintivos espirituais, inegociáveis, de todos aqueles que são seguidores verdadeiros de Cristo, estudam a palavra, oram sem cessar e jejuam constantemente, meu irmão. Aí nós temos o segundo ponto da nossa lição, que fala das marcas relacionadas à grande comissão. E a primeira coisa que você observa é o seguinte, irmãos, é preciso ter determinação para compreender e obedecer. O que eu quero dizer é o seguinte, não basta apenas compreender o Evangelho. Eu tenho que obedecer o Evangelho. É colocar a mão no arado, irmãos. É iniciar a obra que pesa sobre os nossos ombros. E a primeira marca do discípulo relacionado à grande comissão é que ele precisa possuir um amor altruísta. Jesus foi, irmãos, um excelente exemplo de amor abnegado. A abnegação envolve altruisticamente pôr as necessidades e as preocupações dos outros à frente das nossas. Você lembra como Jesus ele demonstrou esse tipo de amor? Ele mesmo explicou: ninguém tem maior amor do que este. Alguém que entrega a sua própria vida a favor dos seus amigos. Jesus voluntariamente, meu irmão, deu a sua vida perfeita por amor a nós. Essa foi a maior expressão de amor já feita por um humano, sabe? Ninguém, irmãos, fez o que Cristo fez e ninguém vai fazer. Nós, seguidores de Cristo, devemos ter esse mesmo amor no cumprimento, meu irmão, da grande comissão. Se você vai levar a palavra, se você vai levar as boas novas, se você vai sair para evangelizar, faça com amor. Essa é uma das marcas. A outra marca, né, do seguidor de Jesus no que diz respeito à grande comissão é que ele tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, ser cheio do Espírito Santo significa, literalmente, escute isso, perder o controle da sua vida. Assim como na embriaguez, né? O embriagado não se controla, de modo análogo, né? Aquele que é cheio do Espírito já não tem qualquer controle sobre a sua vida. Já não decide segundo a sua vontade, mas decide segundo a vontade do Espírito. Já não vai para onde quer, mas vai para onde o Espírito de Deus o leva. Já não confia, irmãos, em si mesmo, mas toda a sua confiança, aleluia, está na pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Já não se controla, mas está sob o controle do Espírito Santo do Senhor. Como Ezequiel, que diz a palavra, que veio a mão do Senhor e pegou Ezequiel, meu irmão, e o levou e o colocou
num vale de ossos secos. Veja, eu nem sei se ele queria ir, mas ele também não tem mais querer. Era um homem cheio do Espírito, então ele ia para onde o Espírito conduzia. Que coisa linda, irmãos. Ser cheio do Espírito Santo, meu amado. Escute isso. Vai além, vai além, vai além das manifestações espirituais. Ser cheio do Espírito retrata um estado de vida, alma e espírito totalmente, meu amado, conectados e dependentes da direção do Espírito de Deus, do próprio Deus. Significa que conversamos o tempo todo e sobre todo o assunto com o nosso amado Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Irmãos, na igreja primitiva, você vai lembrar disso, a palavra era ministrada por pessoa, não apenas cheias, mas transbordantes, transbordando do Espírito Santo de Deus. É o que diz Atos dos Apóstolos, meu irmão, capítulo 13, 52. E os discípulos estavam cheios do Espírito Santo e de alegria. Aleluia, aleluia, aleluia. Bem porque nem dá, né, para fazer o evangelismo sem estar cheio do Espírito Santo, né, irmãos? Nem dá. Nem dá. Foi por isso que Jesus falou: ficar aqui até ser revestido de poder, e depois vocês podem ir anunciar as boas novas, né? Primeiro tem que se encher. Quem faz a obra, seja ela qual for, ainda mais a da grande comissão, precisa ter isso em mente. Eu preciso ser um seguidor cheio do Espírito Santo. O enchimento indispensável, meu irmão, do Consolador eterno é a evidência de que os seus seguidores, ou seja, os seguidores de Jesus, não falam por si mesmo e também não estão sozinhos, como diz João 14,16. Glória a Deus por isso. Aí nós temos o outro ponto, que fala das marcas relacionadas ao mestre, meu irmão. Escute isso. O mestre, mesmo sendo Deus, encarnou e viveu entre os humanos. E no afã de cumprir fielmente o plano de redenção humana, ele viveu como um servo manso, humilde, obediente, misericordioso, compassivo, perdoador. Essas marcas, meu irmão, exaltam a Cristo incomparavelmente acima de qualquer outro ser humano. É o que diz Filipenses, meu irmão, capítulo 2, do 9 ao 11, pelo que também Deus o exaltou sobremaneiramente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós não podemos esquecer que o apóstolo Paulo recomendou, meu irmão: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aí nós temos algumas, né, características do verdadeiro discípulo de Cristo. Humildade. Humildade é a primeira. Humilde é um adjetivo atribuído a uma pessoa, meu irmão, quando esta não possui aparência de vaidade, sabe? Podendo conhecer as suas próprias limitações. Uma pessoa humilde é uma pessoa modesta, simples, que expressa ou reflete sentimentos de deferência ou de submissão.
ela também pode ser uma pessoa sem muitas ambições, despretensiosas. De acordo com a doutrina cristã, a humildade como característica de um indivíduo é a consciência, meu amado, baseada no conhecimento de si mesmo, da própria nulidade diante de Deus. Isso é exemplo de Cristo, né, irmãos? Filipenses 2, do 2 ao 8, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro superior a si. Não atente cada um para o que é próprio seu, mas para cada qual também o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se, aniquilou-se, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, aleluia, sendo obediente até a morte de cruz. Irmãos, é o contrário, né, da soberba. Exclui a presunção. Agora, não exclui o reconhecimento dos dons recebidos por Deus. Outra marca é a obediência, irmãos. Você lembra que os hebreus, eles foram punidos por não obedecerem às leis divinas? Os 2, né, cativeiros registrados no Antigo Testamento são consequências de quê? Da desobediência de Israel. Segundo o livro dos Reis 17, né, do 19 ao 23, o que diz? Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fizera. E, cara, tem que ter cuidado, né, para não estar criando lei sua e excluindo as de Deus. Nós temos que ter cuidado com relação a isso. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel e os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou diante da sua presença. Qual foi o problema de Israel, meu irmão? Não obedeceram à voz de Deus. Daniel também falou sobre a desobediência de Israel no capítulo 9. Jesus, o Deus encarnado, foi obediente em todos os aspectos da sua vida, meu amado, principalmente no que se refere à sua missão redentora, como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8. O que eu quero dizer é que da mesma forma, irmãos, devemos pautar a nossa vida na obediência a Deus. Sabe por quê? Porque a obediência a Deus é a garantia da nossa salvação, sabe? A garantia. Outra marca é o perdão. Uma das coisas mais importantes, irmãos, para a vida de uma pessoa que quer ser feliz é o perdão. Proporciona paz ao coração e dá um sentido real à existência. Muitos estão sofrendo aí, irmão, depressão, outros problemas emocionais porque não perdoam. Pessoas que não querem perdoar e nem sabem que estão sofrendo com doenças, né? Com depressão ou doenças emocionais, justamente por causa da falta de perdão. Tem que dar uma olhadinha, dar uma parada e ver, meu amado, se essa tua enfermidade não é por falta, né, de perdoar as pessoas. Perdoar significa, entre outras coisas, deixar o ofensor ir, como um carcereiro que abre a porta da prisão para deixar o prisioneiro, né, sair livremente. Agora, existem os benefícios do perdão, né, irmãos? Quando você perdoa, meu irmão, o primeiro benefício é espiritual. O nosso relacionamento com Deus, ele fica melhor.
O outro benefício é mentalmente. Evitamos o quê? Sofrer depressão, infarto. Temos paz na mente, o perdão, ele é sensacional. Outro benefício é físico, porque a paz mental nos proporciona saúde, vigor, ânimo. Outro benefício é social, nos relacionamos melhor com os outros. O que eu quero dizer é o seguinte, meu amado, não perca a oportunidade de desfrutar de todos esses benefícios. E eu quero concluir, meu irmão, dizendo o seguinte: ser um cristão autêntico não significa apenas fazer uma profissão de fé aleatória. Não é só chegar lá na frente, levantar a mão e dizer que agora pertence ao Senhor. Não é isso não. Ao contrário, ser um cristão significa ser um seguidor fiel do modelo de vida deixado nas Escrituras por Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele ponderou, ele disse: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, olha que coisa linda, e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Que o Senhor, meu irmão, te abençoe e te guarde.